O sucesso dos leilões começa com uma ótima análise. Cada arrematação é única, não tem jeito. O que dá para garantir? O que está na sua mão na hora que você vai arrematar um imóvel em leilão? Está na sua mão a pesquisa. A pesquisa é fundamental. É de uns pontos que você tem que fazer ali. Tem que estar junto ali. Você tem que ter a estratégia para poder fazer. E aqui, nesse vídeo, você vai ter exemplos na prática de como que foram algumas pesquisas positivas e negativas. Bora lá para o conteúdo. Meu nome é Rogério Gomide. Eu sou especialista em arrematar imóveis em leilão. Atuo nesse segmento há mais de 12 anos, com uma carteira de mais de 105 imóveis. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Márcia Ozaki. Eu tenho 14 anos de experiência na Caixa Econômica. Trabalhei como gerente, pessoa física, pessoa jurídica e também trabalhei na área de mercado de capitais, estruturando fundos imobiliários. Sejam muito bem-vindos ao programa Lance 8020. Bora lá então para o conteúdo de hoje, né? Vamos lá. Eu queria começar aqui com vocês fazendo uma análise aqui que é o seguinte: como que funciona uma obra, né? Uma obra, na hora que você olha ela é bonita, uma obra bonita, você pega e não tem ideia do quanto foi feito antes, né? Do quanto que teve ali de alicerce na obra. Aqui, ó, por exemplo, ó, você chuta, que lugar que é esse daqui, ó? Você tem uma ideia do que a gente está falando aqui de uma obra assim, ó, isso aqui é uma obra de arte, né? Eu gosto, sou meio suspeito também, né? Eu gosto pra caramba dessa região aqui. O que você acha aí? Qual que é essa obra que está sendo feita? Mostra aí pra gente, Márcia, qual que é essa obra aí? É o MASP, né? Então, olha, antes de ser fabricado, antes desse prédio subir, ele teve que ter uma ótima estrutura. E não é diferente aqui nos leilões, né? Conta um pouquinho esse vídeo, Márcia. Eu achei muito legal essa foto. Eu achei legal, olha só, isso daqui, quando o MASP foi construído. Imaginar que tinham rotatórias ali na Paulista, né? É algo que eu não imaginava. Na hora que eu vi essa foto aqui, eu achei muito legal, viu, Márcia? Verdade. É muito bonito, é muito bacana, né? Você ver uma estrutura antiga e ver que era assim tão caseirinho, parece uma cidadezinha do interior, né? Tão legal. Eu gosto, eu tenho Nossa, esses eu não imaginava que tinha rotatória na Paulista, né? Eu tô vendo ali, ó, nossa, coisa legal. tantas Então, árvores. é verdade, no fundo ali, né? Então, É, na hora que você vai arrematar o seu imóvel, a gente tem que ter, para a gente chegar aqui nessa obra finalizada, que você começa a tirar, né? Não tem outra forma também que não é essa. A gente tem que ter uma base muito bem estruturada. Então, bora lá para o nosso conteúdo, Márcio. Vamos lá. Aqui, ó, a gente tem um exemplo muito legal. Inclusive, você acompanhou muito de perto essa arrematação, melhor, essa pesquisa, né, Márcia? exatamente. Eu acompanhei bem de perto, a gente estava conversando sobre esse imóvel, né? E esse imóvel chamou bastante a atenção da gente, né? Porque ele teve um desconto de 55,72%. Então, esse imóvel chamou muita atenção e a gente queria analisar esse imóvel para ver se vale a pena arrematar esse imóvel ou não. Então, olha só como a gente pode dizer, Rogério. Então, na hora que a gente olha esse imóvel aqui, Márcia, até chamou a atenção nossa, né? Imagina, você comprar um imóvel com 55,72% de desconto. Ó, eu vou pagar 61 mil no imóvel, que vale 140. Então, aí começa, né, a nossa construção, né? Começa o nosso alicerce. O que está na nossa Exatamente. mão aqui? A pesquisa, né? Conta pra gente, Márcia, como é que foi? Você fez uma pesquisa muito legal, né, nesse imóvel. Conta aí pra gente. Bom, eu gostei bastante, sim, e eu achei interessante o seguinte, chamou a atenção o percentual de desconto, claro, mas também olha que você olha essa tela, você percebe assim, a área do terreno, 411 metros. Poxa, é um terreno super bacana. Aí você olha Verdade. assim, área privativa, 111 metros. Excelente, né? Assim, a princípio, olhando os números, olhando nessa tela, parece um imóvel muito legal, né? E mostra o endereço e tal. Aí, o que é interessante que mostra também em todos os imóveis tem que constar é a matrícula do imóvel. Se não tiver a matrícula lá, tem que entrar em contato com a Caixa para que eles disponibilizam. E eles são super rápidos em fazer isso. E assim, a matrícula do imóvel está lá disponível, a gente acessou, daqui a pouco você vai ver. E assim, são duas coisas que são importantes de dar uma olhada. A descrição. Ali na descrição, ele fala que o número da matrícula, né?
e fala que é sem utilização de fundos de garantia e sem financiamento. E não mostra nenhum processo jurídico, né? Nenhuma ação jurídica aí para esse imóvel, né? Então, assim, esse imóvel ele não tem nenhum processo, pelo menos descrito aqui, que a Caixa tenha conhecimento. Bom, então, assim, é bastante atrativo esse imóvel, né? E aí começaram as pesquisas, já que é atrativo, vamos pesquisar para ver se Márcia, realmente vale a pena. deixa eu até assim colocar um ponto de destaque aqui, porque na hora que a gente olha para esse imóvel, já tem algumas coisas que é um farol de alerta, né? Já acende a luzinha amarela aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, o fato dele não aceitar FGTS, o fato Nossa, dele não aceitar financiamento, né? Você já sim, começa assim, ó, esses pontos que você ticou aqui, ó, excelente, né? Você sim, já tem que prestar atenção, né? Por que será que ele não aceita financiamento? Por que será que ele não aceita FGTS, né? Então já começa exatamente. assim uma pulguinha atrás da orelha, né, Márcio? Exatamente. Aí, FGTS pode ser uma questão lá de tempo que foi utilizado na última compra, né? Na última negociação. Mas olha só o que a gente vai descobrir aqui, tá? Então, vamos lá. Ó, Márcio, volta só um pouquinho, deixa eu só falar uma coisa aqui. Diga. Uma coisa que me chamou muita atenção, que às vezes eu olho, olha só, a área privativa, né? Ou seja, a área construída dele, ele tem 111 metros quadrados. Aí você fala, pô, meu, 111 metros quadrados, é. E na hora que a gente pega, por exemplo, quanto custa um metro quadrado construído? Então, assim, se a gente já começa a analisar nesse aspecto, a gente já começa a ter mais ou menos um valor de avaliação dele, né? Porque, assim, uma obra básica, você tem uma ideia de quanto que a gente paga mais ou menos no metro quadrado? Eu não sei. Então, ó, mais ou menos ali, ó, no metro quadrado que a gente paga de um imóvel aí com 111 metros quadrados, a gente, um material básico, mais ou menos R$ 1.000. Pode colocar R$ 1.000, que é mais ou menos o que você gasta ali, que você investe, para fazer uma construção mais ou menos ali, né, de 1 metro quadrado, por metro quadrado, é mais ou menos mil reais. Então, assim, ó, Entendi. se a gente for pegar essa área privada, então, assim, ó, só de área construída, a gente teria mais ou menos isso aí, ó, uns 110 mil. É claro que a gente não sabe o estado do imóvel, como é que ele está por dentro. E outra, na hora que você pensa em 111 metros quadrados, já é uma considerada aqui um imóvel grande, né? Não é um imóvel assim, por exemplo, você pode pegar um imóvel ali de 50 metros quadrados, por exemplo, até se você compra um imóvel com 50 metros quadrados, a questão da reforma ela fica mais barata também, né? O Uhum. risco que você vai estar correndo vai ser menor, né? A quantidade, como o metro quadrado ali é menor, né? O seu risco também é menor, né? Sim. Então, aqui, ó, nesse aspecto aqui, eu já olho para isso aqui, eu já falo, olha, ele tem 111 metros quadrados, é interessante. Como é que é essa construção? Né? Uhum. Então, assim, eu já começo a pensar dessa forma, a refletir dessa forma. Então, Uhum. aqui vai, né, essa questão da área privativa. Na hora que a gente fala de casa, casa a gente tem que prestar muita atenção. A pesquisa, nosso alicerce, tem que ser muito bem mais aprofundado. Sim. Legal, Márcio, pode tocar aí. É só uma Ai, observação. imagina, foi excelente. Então, aí a questão aqui, quando a gente olha a matrícula, é bem curioso de você perceber que esse imóvel ele tem bastante recorte. Então, pensa bem, um imóvel que tem 3,10 metros de frente, tá ali, eu até grifei vermelho. São 3,10 metros. Se você pensar 3,10 metros para uma frente, é uma frente relativamente pequena. Mal cabe um carro, né? Você vai passar um carro, Nossa, vai será que ficar dá para bem abrir a porta do apertadinho. carro, Márcio? Então, isso que eu fiquei pensando. Talvez vai ficar bem apertadinho, né? Então, 3,10 metros é a distância de frente. Aí, a gente observando na matrícula, vê que tem 53 metros de fundo. Então, poxa, é um imóvel bem fundo, né? É Então, bem fundo. Aí, quando você olha as paredes, né? Então, aí, ó, depois tem 17 metros confrontando com outro imóvel. E depois parece que aqui está ali cortou aqui. Então eu vou mostrar para frente que eu fiz esse desenho no mapa. Então aquilo que está escrito na matrícula eu coloquei aqui nesse mapa. E aí, assim, de fundo, 53 metros, 53,40 de fundo. Aí tem 17 metros indo para o outro lado, né? 16,60,
14,80 e 36,80. Então, são 36 metros de corredor, de 3,10 metros de largura. Então, assim, é É um um corredor corredor bem amplo, bem gigante, né? comprido, né? É bem comprido. E lá nos fundos que tem o imóvel. Então, esse é um ponto que a gente já achou um pouquinho negativo, né? Porque você vai comprar um imóvel Exatamente. que está lá no fundo, ele não está de frente para a rua. Né? E essa rua é uma rua bem bonita, vamos dizer. A gente viu que é um bairro que parece agradável, um bairro assim, quando a gente pensa, às vezes tem uma referência de São Paulo e a gente vê bairro popular aqui em São Paulo, geralmente as casinhas são tudo muito apertadinhas, né? São bem pouco estruturadas, um bairro popular aqui em São Paulo, né? Não, geralmente de frente deve ter uns 4 metros, né? 3,5 metros, 4 metros de frente, uma casa assim de um bairro popular, vai. E aqui a gente vê que a maioria dos terrenos eles têm uma boa frente, né? E só que Verdade. esse terreno especificamente é lá no fundo. Então talvez esse seja um ponto que a gente analisa, voltando aqui na matrícula, a gente percebe que esse imóvel ele voltou para a Caixa, né? Então a Caixa tomou posse desse imóvel em 2016. O Então, termo técnico que a gente usa para isso, Márcia, ele consolidou de volta o imóvel, né? então, ele teve essa consolidação em 2016, ou seja, o fundo de garantia não pode ser usado não porque alguém o utilizou recentemente. Pode Verdade. ser que tenha alguma irregularidade até na própria construção, né? Às vezes também que a prefeitura, ela, né, hoje, por exemplo, ela não aprovaria a BITS, né, para o imóvel É, nessas condições também, né? é, Talvez na prefeitura, às vezes elas vão se alterando, né? teria Mas que aí, ir enfim, mais fundo, né? Aí, se a gente tivesse bastante interesse nesse, se ainda agora a gente tivesse bastante interesse nesse imóvel, aí a gente teria que buscar na prefeitura para saber como é que é essa questão de habite, qual é a lei do município para que se enquadre apesar que, esse que imóvel, né? agora, Márcia, assim, se o HABITS ele já foi aprovado, ele já foi financiado uma vez, né? Sim. Então, assim, depois que ele foi aprovado, tranquilo, né? Você consegue, o HABITS está liberado, naquele momento ele foi liberado, né? Então, tranquilo, você consegue tocar depois, né? Mas uma coisa que a gente pesquisou bastante lá que eu achei legal, né? Você viu assim muitas famílias no mesmo terreno, né, Márcia? Sim, é verdade. Aí eu conversei com um corretor e essa experiência foi bem legal também, porque eu liguei para uma imobiliária, né, e eu conversei com um corretor e ele foi muito simpático, ele me atendeu super bem e daí ele mandou até um documento dizendo que da prefeitura, né, que ele tem acesso, né, a imobiliária geralmente tem acesso um pouquinho mais de acesso do que a gente, né? Eles até colocaram um formulário e da prefeitura, que estava constando na prefeitura, 177 metros construídos. Que aí até você comentou que geralmente eles fazem essa medição via satélite, né? Exatamente. Da mesma forma que você fez ali o mapeamento ali, Uhum. eles geralmente Eles também fazem isso. fazem. E faz E na hora que você sentido. olha, e na hora que você olha a parte de cima da casa, parece que tem uma estrutura muito boa, né? Você vê aqui, ó, o telhado tem várias caídas, né? É, Parece que é uma casa grande, né? Tem exatamente. 177 então lá, né, Márcio? Não E lembrava disso. até é verdade, 177. E aí o que é interessante é que parece um pouco incoerente os 411 metros, né, de terreno. Parece um pouco incoerente, não parece? Porque você olha essa construção e você vê 177 metros, e aí você olha os espaços vagos, não dá a sensação que tem mais espaço vago do que construção, não é? Não sei se você olha desse jeito também. Mas É é, verdade, é que esse é que faz sentido. Assim, ó, aqui o corredor, ele deve enganar bastante também aí, né, Márcio? eu acho que sim, é muito comprido, Quanto será que então ele dá a tem ali, né? sensação. É, Apesar é, que, ó, se a gente for pegar essas contas que você fez, tem ali, a gente tem 3 metros de frente e de fundo, só no corredor, tem muita metragem, né? vou fazer as contas aqui, 36,8 vezes 3, dá 114 metros só de corredor. Nossa, 114 metros. E, 114 metros nossa, quadrados. é uma judiação, né? Porque na hora que você olha para essa casa aqui, ó, parece que a casa é boa, só que esse corredor aí, nossa, mata essa casa, né?
É verdade. A gente acabou até não querendo muito essa proposta por conta disso, né? O imóvel está lá no fundo e aí acaba tirando um pouquinho o valor até, né, do imóvel. Mas olha, a gente continuou a nossa análise porque às vezes a gente se engana, né? Então a gente entrou em contato com o corretor, eu falei com ele foi muito simpático, ele foi até o local, né? E E conversou com o vizinho. queria Sim. falar com o pessoal do vídeo aqui, ó, aguenta aí, porque tem mais análise, viu? No final, você vai entender o porquê que esse imóvel, se ele pode ainda ser uma boa arrematação ou uma má arrematação. A gente está falando de um fator aqui que é o corredor, mas tem outras análises aqui, vários fatores aqui que você tem que checar, e daqui a pouquinho a gente vai descobrir. Aguenta aí nesse vídeo que você vai ver qual que é aí outros pontos que se pode ser negativo ou negativo a arrematação desse imóvel, né, Marcos? Sim, e o corretor ele falou, né, que esse imóvel está num lugar um lugar popular, né, um bairro simples e que é antigo. Então são alguns parâmetros que a gente vai observando também. A gente percebe mesmo que as construções nessa rua são construções mais antigas. Tem alguns imóveis muito bons, né, que a gente consegue reparar lá nessa rua. E aí ele foi lá e conversou com o vizinho, disse que existe, que tem pessoas morando lá e que as pessoas não estavam no momento, estavam trabalhando, mas que tem pessoas que moram ali naquele local, né? Então, assim, se a gente vai aprofundando, a gente tem mais interesse, a gente para lá, sei lá, paga para o... Até paguei por esse corretor, né? Foi um trabalho que ele executou para a gente e a gente conversa um pouco mais com a pessoa, tenta buscar mais informações. Mas nesse momento a gente acabou descobrindo essas informações que a gente está te contando aqui. A foto Márcia, da frente. Fala, você Rogério. tá me lembrando que a gente estava conversando aqui antes de gravar o vídeo, né? Você pegou e falou assim: Nossa, Rogério, se a gente for falar o nome dos proprietários aqui, dos vizinhos, a gente vai ficar meia hora só falando o nome, né? É verdade. Ó, se você botar, repara aqui, ó, aqui nessa parede de 53 metros, tem um vizinho, lá no fundo da 17 tem outro, no 16 metros e 60 tem outro, 14,80 tem outro, 36,80 tem outro. Então são Caramba. 5 vizinhos, né? Nossa. É isso aí. Então, a foto de frente, até uma foto que vamos dizer assim, não é uma foto ruim, é uma foto agradável até, né? Ela tá numa condição que não, né? É uma Esses foto. muros aí não tá cimentado, assusta um pouquinho, né? E o portãozinho é bem simples, né? Você vê que é um imóvel em um bairro popular, né? Foi conforme o corretor mesmo disse, é um bairro popular, mas tem uma questão muito importante. Ele falou que tem fábricas de calçado próxima. Então, é Hum, um bairro, e ele falou, é um bairro muito bom, de acesso bom para a cidade. Então, ele falou muito bem do bairro, embora ele falou que o bairro era um bairro popular, né, que foi criado há muito tempo para abrigar algumas pessoas que eram de favela e que a prefeitura não deixa formar favela. Então, quando naquela época, lá atrás, tinha uma pequena favela, eles tiraram e colocaram nesse bairro. E aí as pessoas foram crescendo, né, economicamente, e foram construindo. Então tem algumas casinhas melhores e outras nem tão boas, né? Nossa, olha, na hora que você olha, tenta achar a casa lá no fundo, né? É Lá no longe. fundão mesmo, o telhado ali, né? E olha, eu tô olhando agora aqui, eu tô vendo que tem um carro lá no fundo, né? E dá uma É. sensação, eu não sei se você também tem essa sensação, de que esse corredor não é tão estreito. Três pontos. É verdade, verdade. Na hora que eu pensei ali, dava a impressão que não dava nem para abrir a porta do carro direito, né? Mas aí É, na hora que você olha a marca dos pneus ali, né? dá a É sensação. verdade, né? É verdade. Parece que não é nem tão estreito assim. A gente já tá até se acostumando com o imóvel, né? Eu acho que sim. É um imóvel de interior, né? Então é uma coisa assim, sei Lá lá, no acho que as fundo pessoas até estão parece que acostumadas. o telhado é claro, a impressão minha, acho que não, né? Acho que o Dá uma sol, né? sensação. Talvez é o sol que está refletindo lá, mas dá uma sensação de ser claro. Bora lá. Então, aí o que a gente faz, né? A gente vai olhar as ofertas que tem na cidade, né?
E essa oferta que tem aqui, essa casa fica no mesmo bairro. E veja só, é uma casa de R$ 150.000. E aqui não está marcando, mas a metragem dela era bem parecida, era 400 metros de terreno. Que E legal. nesse caso, era uma mercearia também. Então, a pessoa aproveitou a casa e fez uma mercearia nessa porta que está semi-aberta. Né? A casa deles é mais para o fundo, mas eles têm uma mercearia na frente. E está sendo vendida a 150.000. Você vê que é uma casa simples, né? Que é bem humilde, né? O lugar é bem simples, o portãozinho é simples. Você vê que a vizinhança também, os muros da vizinhança são simples, né? É um bem É um lugar popular, parecido, né, mano? é bem parecido com a casa que a gente está avaliando, Mas né? aí, essa casa, por exemplo, Marcia, na minha opinião, ela está em vantagem com a Sim, outra, sabe? Porque assim, ó, ela não é uma casa que é lá no fundo com um corredor exato. estreito, né? Por exemplo, se você for comprar um imóvel desse, você tem a opção de locar ou até mesmo utilizar esse espaço Mercadinho. comercial, né? No É, caso da outra, não tem jeito. Então, você tem a casa e você tem um imóvel comercial junto. Se eu fosse e é. escolher entre aquela e essa, eu ia para essa, com certeza, né? Claro, e olha a diferença, né? 140.000 já estava avaliado na outra e essa daqui 150.000, né? Você dá uma Isso daí choradinha, lá chega, né? teve uma vez que a gente abordou um vídeo, se não me engano, a gente já falou sobre isso, né? Sobre a questão de intenção de venda e venda, né, Márcia? O quanto eu quero vender e o quanto realmente o negócio é feito, né? Em valor, em termos de Se de valor. repente essa pessoa que a gente joga, sei lá, 130, 120 mil, será que vai, né? É verdade. Bom, então a gente achou essa oferta, né? Isso então não significa que esse é o valor de real de negociação, porque está lá Legal, legal. sendo ofertada, né? Ainda tem os descontos ou não que vai ter. Ou então vai ficar de eterno também lá que não vai vender, né? Não sei. É uma questão de assim, colocar a venda e colocar um preço não significa necessariamente que é o valor do imóvel mesmo, né? Verdade. E a gente viu essa casa aqui, que é uma Pô, casa essa bonita, casa é bem né? bonitinha, né? Ela é linda, eu achei ela linda. Só que, olha, se você for reparar bem, aqui, ó, o preço é 165.000. A casa tem 128 metros quadrados de área Já era total. construída? Não, de área total. Então, o terreno é pequeno. Você vê, ele é de frente, tem uma frente bacana, e ele é curto, ele é pequeno. É uma casa que está quase que toda construída. Ela só tem um corredorzinho lateral de quintal. Ela não Ou tem seja, quintal, né? Ou essa casa seja, ela é vendível, né, Márcia? Ela tá bonita, isso, né? Ela ela vai tá vender rápido. linda, ela tá muito linda. Então, enche os olhos da pessoa que quer comprar, mas, por exemplo, uma família que tem criança, que de repente quer ter um quintal para a criançada brincar, já não se interessa tanto por essa casa, embora ela tá Márcia, linda, né? espera só um pouquinho, que eu vou ver o interfone ali. Vai tocando aqui, peraí. Então, assim, é muito curioso quando a gente vê uma casa dessas que chama atenção e dá uma sensação de uma casa bem bonita por esse preço, muitas vezes a gente quer escolher essa daqui, não a outra que é tão feinha, né? Se a gente olha ali, ela tá bem feinha. E assim, a construção, a gente nem sabe quanto tempo que foi construída essa casa, né? Quer dizer, dá para saber até na matrícula, é uma construção antiga, só não sei se eu coloquei aqui. Ah, não, tá lá antes, né, tá nos registros anteriores, né? Mas aqui a gente vê, se eu for escolher entre essa casa e essa casa aqui, eu vou preferir escolher essa casa que está bonita, recém-feita, recém-construída, né? Embora a metragem é muito diferente, né, Rogério? Porque ó, se a gente fala aqui de 128 metros e a outra tem 411, é muita diferença de terreno, né? É um terreno bem amplo, mas a construção novinha chama atenção, e é isso, né? Eu acho que a gente tem que observar, para fazer a análise do imóvel, para fazer a avaliação, a gente tem que observar todos esses pontos, né? Então, quais Sim, é são as verdade. conclusões que a gente chegou? Quais são os prós? Né? O desconto é grande, é o primeiro pró. O terreno é grande, 411 metros. Está num bairro popular, ou seja, um bairro popular, o imóvel não é um valor tão alto e é de fácil negociação, vamos dizer.
o valor do imóvel é relativamente baixo, seria fácil de negociar, e a rua é uma rua agradável, tem pontos positivos no bairro, tem indústria de calçado, isso dá um valor para o bairro, porque as pessoas querem morar perto do trabalho, né? Então, são os prós que a gente achou. E contras, né? O imóvel nos fundos, com pequeno corredor, né? É um pequeno corredor, eu digo de largura, né? Mas ele é É, comprido, né? verdade. São possíveis irregularidades na construção para não aceitar o fundo de garantia nem o financiamento, né? São possíveis irregularidades. Isso O daí é um ponto valor que impacta demais, né, Márcia? Porque assim, é, depois para você vender esse imóvel, a maior parte das transações elas são feitas financiadas, né? é De repente verdade. você tem que vender à vista, talvez a dificuldade que você vai ter na venda desse imóvel, justamente por ser um bairro popular, ela vai ser gigantesca, né? Sem dúvida, com certeza. Porque as pessoas procuram mesmo financiamento, né? É difícil a pessoa que tem 100 mil na mão ali, 140 mil na mão para dar no imóvel, né? E ainda mais o E bairro popular, né? exatamente. É só investidor mesmo que teria interesse em comprar para alugar, fazer alguma coisa assim, né? O Verdade. bairro, os contras, né? O bairro é antigo, as casas são antigas, pouco atrativas, né? Porque você viu aquela última oferta, o bairro era bonito, a casa era bonita e tem várias casas bonitas no Gente. bairro, né? Então tem uma concorrência com imóveis bonitos e novos, mais ou menos no mesmo preço, né? E sem falar que nesse imóvel aqui você vai ter um risco, né? Como é uma casa, e você tem que investir muito em reforma, né, Márcia? E tem um muro muito grande para cimentar, né? Deve custar uma nota. Verdade. Se for murar, se for cimentar tudo direitinho ali, vai uma grana boa, né? Então, conclui aí, Rogério, o que você faria com essa oferta? Então, ó, esse imóvel aqui, eu descartaria ele, porque a gente tem bastante oportunidades, né? A gente todo momento tem, se a gente olhar agora, a gente com certeza vai ter oportunidades tão boas quanto, né? Na verdade, eu não adquiri esse imóvel justamente por esses pontos aqui, né? Uhum, Depois, se ele pelo menos aceitasse financiamento, daria para pensar em arriscar. Pensar, né? Não quer uhum. dizer que eu arriscaria, porque, olha, hoje deve ter, se eu for fazer uma busca lá, só no estado de São Paulo deve ter mais de 1.000 imóveis disponíveis. Isso daí geralmente é a média, né? Então, Uhum. pô, 1.000 imóveis disponíveis, na hora que você faz a devida checagem, com certeza você vai achar excelentes oportunidades ali no meio. Joia. Bacana. Eu também cheguei nessa conclusão, mas nada como um especialista para falar sobre isso, né? Ai, então, é isso que a gente já tinha falado, né? Agora Ah, é verdade. fala aí, Rogério, de um exemplo Então, que. é a questão de um imóvel que eu quase que perdi dinheiro, quase, faltou pouco, viu? E aí eu vou contar para vocês na onde eu pequei, qual foi o meu erro, o que eu não deveria ter feito, ou melhor, o que eu deveria ter feito, né, para não ter passado pelo que eu passei. Bom, esse imóvel aqui é um imóvel que a gente adquiriu em São José dos Campos, e o que aconteceu? São José dos Campos não, me perdoe, foi em Ribeirão Preto. Foi lá em Ribeirão Preto. E aí, o que aconteceu com esse imóvel? A gente tinha uma lista, a gente tinha separado alguns imóveis, foi um leilão presencial, e passou todos os imóveis, o preço ficou muito alto para a gente. E aí, chegou esse imóvel aqui, e uma pessoa que estava do meu lado falou: Olha, esse imóvel aí pode valer até uns 160 mil. Quando ele me falou isso, eu falei: Mas tem certeza que vale 160 mil esse imóvel? Eu falei: Tenho certeza. Eu falei: Ó, hein, meu, se eu comprar ele, será que vale? Eu vou comprar ele, hein? Ele falou: Não, pode comprar, vale 160 mil. Eu falei: Quer saber? Eu vou arriscar. E aí ele foi ofertado por 99, mais ou menos, 98 mil reais. E passa o próximo slide, por favor, Márcio. Então, essa daqui ó, é a questão do imóvel, né? Ele tinha uma vaga que era para deficiente físico, então era uma vaga um pouco mais larga. Bom, na hora que você olha aqui o condomínio simpático ali, é um condomínio bom Bonito. e bonito, né? Ali o Né? parquinho, e tal, aí por dentro dele como é que ele é, né? Isso daqui foi depois da desocupação, né? E em falar em desocupação, esse apartamento deu um pouquinho de trabalho, mas enfim, nada que no dia a dia a gente não resolveu, né? A gente não desocupou lá.
a pessoa ela foi meio ríspida com o oficial de justiça e tudo mais, sabe? E, bom, vamos aos números aqui, né? Nesse exemplo que foi ruim, né? Na hora que a gente executou isso aqui, na hora que a gente comprou ele, a gente comprou por esse valor, comprou por uma média aí 98 mil reais e vendeu ele por 115 mil. Por que a gente vendeu por 115 mil? A média dele não era 150, não era 160. Para ter liquidez mesmo, era em torno disso, eram 120, no máximo 130. E aí veio uma proposta à vista de 115 mil. Na hora que a gente efetuou a compra, na hora que a gente fez as contas lá, sabe, lucratividade foi tipo 2 mil reais, sabe? Eu não cheguei a ter prejuízo, né? Mas aconteceu que a lucratividade foi muito baixa. E qual foi o meu principal erro ao comprar esse imóvel aqui? Foi justamente a pesquisa. Eu não fiz a lição de casa, não fiz do jeito que deveria ter feito, e aí aconteceu isso. Então, a pesquisa é primordial. Eu acabei confiando numa pessoa, mas que ela não passou a informação exatamente correta ali no momento, eu acabei amargando aí essa compra, né? E aí a gente decidiu, foi um imóvel que a gente comprou em grupo, né? Então a gente decidiu mesmo amargar esse prejuízo, vamos dizer assim, para justamente partir para o próximo. No próximo a gente teria aí a possibilidade de fazer uma pesquisa bem eficiente para chegar numa excelente arrematação. E aqui, isso aqui foi um exemplo ruim. Vamos para o próximo slide aqui, Márcio, por favor. E agora eu quero falar para vocês uma ótima aquisição. O que aconteceu nesse imóvel, por exemplo, aqui? Eu queria até mostrar a pesquisa que a gente fez, né, Márcia? Você tem um vídeo aí que eu acabei gravando lá, nesse imóvel? Isso aí. Legal. Então, ó, isso daqui foi quando eu fui lá no imóvel, fui fazer a pesquisa. Dá uma olhadinha na casa aqui, ó, só para você ter uma ideia do bairro, da casa especificamente. Como é que foi essa análise? Daqui a pouquinho eu falo dos números para você. Bora lá, Márcia, por favor. Deixa eu pôr aqui no. É no 4.27, né? Isso. Isso aí. Aham. Aqui, ó, alguns imóveis que eu vi à venda, né? As cotações, né? Que eu acabei verificando aqui. Ó, 140 mil, um de 140, um de 150, 190, né? Esse de 140 e 150 é bem no perfil dessa casa eu estava indo fazer a pesquisa lá, né? Então, eu estava dando uma volta ali pelo bairro, buscando casas tanto para alugar quanto para venda, né? E aí É um eu bairro fui bem ali para. agradável, né, Rogério? Ele é um bairro, Márcia, popular, sabe? É um bairro bem popular na cidade. Uhum. Mas Mas você é vê assim a bacana. rua bem asfaltada, né? É, Você vê casas boas, né? sim. Então a casa é a que fica do lado direito dessa marrom, tá? Sabe? Essa é uma casa geminada, né? É uma casa igualzinha, uma igual a outra, né? Ó. Então essa até do lado esquerdo, ela tá com cobertura na garagem. Essa que eu tô falando para vocês aqui, ó, não tinha nem cobertura na garagem, sabe? Esse número 160 aí. Então na hora que você olha a casa, ó, é uma casa geminada, mas você vê uma casa boa, nova, né? Não é uma casa tão antiga, né? E aí você tem essa casa que, se eu não me engano, ela tem mais ou menos aí uns 55 metros quadrados. Então, casa toda murada, portão, né? Então, é uma casa que para você ter uma liquidez na venda, ela tem uma característica muito boa. E dentro daqueles imóveis que a gente verificou aqui, então, entre 140 e 150 mil, você tem uma liquidez bem interessante nele, viu? Então, aqui, ó, fomos até o local, né, eu fui até o local, verifiquei, né, descobri quem estava lá no imóvel, isso também é primordial, né, conseguir essa informação. E nesse caso, por exemplo, eu acabei descobrindo que era um inquilino que estava lá. Era um inquilino que estava lá. Então, as casas são legais, casa boa, está num lugar bom ali no bairro, né? Bom, vamos para os números, Márcia, desse imóvel aqui, só para a gente ter uma ideia. Uhum. Então, aqui, ó, nos números desse imóvel. Esse imóvel foi arrematado por 83 mil reais. E com custo, né, que ele teve aqui, ó, a desocupação ela foi super tranquila, né? A questão da desocupação, na verdade, ela não aconteceu. Ela aconteceu uma renovação do contrato, né? Ela tinha um contrato com o ex-mutuário de locação, a gente fez um novo, e aí passou a ter aí R$ 750, né,
de aluguel. Inclusive, aqui na planilha a gente colocou 700, até um pouquinho mais abaixo, né, do que o real. Ele ficou 750. Então, aqui, só para você ter uma ideia dos números, aqui, se você comprar esse imóvel aqui, se for à vista, né, se você comprar ele à vista, você teria aí um valor investido, né, de 83 mil, mais alguns custos aqui, e daria até, o valor daria abaixo dos 83, olha só, porque eu considerei aqui o aluguel de um ano. Então, ele É. estaria saindo para você aqui, ó, da 81.900 e E o alu... e 929, né? Rogério, Isso no o caso do aluguel pagamento à vista, né? e o aluguel aí já está no valor certo, tá, Rogério? 9 mil é 12 vezes 750. Ah, legal, show de bola, maravilha. Ah, tá, eu não tinha visto, eu pensei que eu me confundi com aquelas despesas extras ali, eu achei que era Uhum. É ah, verdade. legal, legal. Maravilha, que legal. Então, essa planilha é um caso prático mesmo, né, Márcio? Sim, e a pessoa não fez à vista, né? A gente colocou à vista só Hum. para ter uma ideia de valores, de quanto você teria disponibilizado, investido de fato, né? No caso, com essa compra de 83 mil, mesmo aqueles gastos, o ano de aluguel, ele acabou até trazendo um lucro, né? Porque, no fundo, o desembolso, depois de um ano, foi menor do que o valor do imóvel, né? Por quê? Porque teve Que a legal. receita de aluguel, né? Mas nesse caso, seu cliente Aham. fez financiado e ele deu 20% de entrada. Então ele desembolsou 16.600, né, de entrada. Aí Uhum. fez os pagamentos das taxas de registro, TBI, né, a desocupação em si, as prestações pagas, o aluguel recebido, né, e as despesas, pequenas despesas que teve no imóvel, ficou com um desembolso de 22.947, né? Ou seja, é um valor relativamente baixo, né? E ele está ali recebendo um aluguel que é maior que a prestação. Então, isso Show traz de bola. um fluxo de caixa positivo para ele, né? Isso é bem interessante para o investidor. Legal. Se a gente for utilizar esse imóvel como exemplo, e a gente pegar 3 imóveis desse, por exemplo, a gente teria aí uma alta lucratividade, né? Inclusive, um pouquinho desse slide aqui, ó, sem despesas de desocupação, Márcia, daria quanto ali? Eu não estou conseguindo visualizar. 101.129. E quanto de lucratividade que daria no período? 146%. Nossa, 147%. 146%. Então, assim, É. ó, se você não tiver desocupação, né? E é claro, lembra do nosso alicerce, lembra lá do mastro na construção, né? Lembra do que a gente estava falando, né? De repente, o que acontece, né? O sucesso da sua arrematação começa, né? Ali na pesquisa. Se você tiver uma pesquisa excelente, você sabe onde está colocando o pé, e aí você pode chegar à lucratividade, você pode ultrapassar 100% nesse caso, por exemplo, né? Nesse caso prático, a gente está pegando um caso prático aqui, ó. Tudo bem, você deve estar falando, pô, mas todos vão ser assim, sem desocupação? Tá, tudo bem, não vai ser. Então, se a gente colocar aqui que tem o custo da desocupação, você tem o risco, olha só, o seu risco é de ter lucratividade de 78% utilizando os financiamentos. Se você comprar 3 imóveis como esse, né? Então, e utilizando aí a questão da desocupação. Então, se alguns deles, se você for bem preciso, bem cirúrgico ali na sua pesquisa, você pode chegar numa rentabilidade que pode superar os 100%, né, Márcio? Sim, e você vê que foi um caso que aconteceu agora, né? Então tá É, quentinho ali no recente. forno. É um caso real, não é uma hipótese, nada disso, né? É um caso muito real que aconteceu e que de repente você pode também ter essa sorte, entre aspas, de ter construído todo um bom alicerce e ter ido para uma arrematação maravilhosa porque fez a lição de casa, né? É verdade. Construir um bom alicerce. Aí você vê que quando você foi lá naquele leilão que você esteve, né, no local e arrematou aquele imóvel com base numa informação que o corretor te falou, você vê assim que, na prática, para quem já arrematou 105 imóveis, mais de 105 imóveis, né, você pode, né, lá no teu passado já aconteceu isso, ou seja, foi uma lição prática, né, que a Exatamente. gente já está te falando, né, investidor, para você não cometer esse mesmo erro. Às vezes você vai Nossa, na conversa de um corretor lá que você acha que é uma pessoa, né, que te traz confiança, mas no fim, olha só o que aconteceu, né?
Então, Verdade, né? Aí eu tive que cuidar aprender com a bastante. dor, né, Marta? É, aprendeu com a Eu tive dor. que aprender com a dor, né? Caramba, se eu tivesse um vídeo desse falando, explicando as coisas para mim antes, talvez teria poupado uma dor, né? Sei lá. É Também a gente estava verdade. no calor da emoção ali também, você tem que tomar cuidado, né? É verdade. Eu acho que o imóvel, o leilão presencial tem muito disso, né? Hoje em dia não é mais assim, então eu acho que tem Hoje é menos mais risco, online. né? É mais É. online, então tem menos riscos de ser contaminado por influências de outros, Ah, não é? verdade, é verdade. Vamos finalizando por aqui. Muito obrigado aí pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo, né, Márcio? Forte abraço Isso a aí. todos. Até mais. Forte Tchau, tchau. abraço, até mais.